Opa, boa tarde, mais uma terça-feira, nós estamos aqui para começar a nossa live de toda terça-feira, que o nome deste quadro é Coaching e Finanças. Por quê? Por que é tão importante isso? Afinal, finanças faz parte da vida de todas as pessoas. E nós reservamos a terça-feira para aprendermos um pouquinho mais como lidar com as nossas finanças. Eu me chamo Ever Medeiros. Talvez você que está passando por aí encontrou o nosso canal, não me conhece ainda. Eu faço essa transmissão desde Orlando, nos Estados Unidos, e muito obrigado por você assistir ao nosso canal. Já, por favor, deixa seu like, já coloca aí a sua, assine não é assine, é ative o sininho e obrigado pela presença mais uma vez de vocês. Hoje nós vamos ter o nosso amigo, parceiro Jaime Zimmer, e ele vai falar um tema interessante que é como manter a renda para toda a vida. Porque nós não sabemos quando, de repente, pode, na nossa vida, ter algumas situações indesejáveis, como uma enfermidade, o desemprego. Então, nós precisamos estar preparados para estas situações. E eu trouxe, então, o nosso amigo, um especialista em finanças, um coach financeiro, que vai poder dar para nós algumas dicas e como nós podemos mudar o nosso futuro através de algumas ações tomadas hoje, no nosso presente. Então, vamos colocar junto conosco aqui o nosso amigo e parceiro Jaime Zimmer. Vamos aqui. Jaime, seja muito bem-vindo, meu amigo. Soube que você está de férias na Flórida. Estou contando já o segredo aí para o pessoal, mas conte um pouco mais. Seja muito bem-vindo, faça as tuas boas-vindas aí também. Obrigado pelo convite de estar novamente contigo aqui, Ever Medeiros, amigo de longa data. Verdade. Sim, um amigo de longa data, gaúcho, né, da mesma região. Gaúcho gremista. Metrópole. Oi? Gaúcho gremista. Gaúcho gremista. Nesse momento aqui, sofredor, mas tudo bem. Eu prefiro o lema imortal, fica bem mais bonito. Bem mais bonito. Então nós estamos, como tu falaste aqui, ó, vou usar do gauchês um pouquinho. E aí eu brinco normalmente contigo que nós, no nosso diálogo por telefone, a gente fala você pra caramba, e lá no Sul nós não usamos você, nós usamos o tu. Exatamente. Não é? Só que muitas vezes mal conjugado. E aí eu fico forçando, às vezes, na minha casa. Esse é o ponto. Eu ia defender o gaúcho, porque, na verdade, não tem você nos verbos, eu, você. Na verdade, é eu, tu, ele, etc, etc. Só que o problema nosso é que a gente daí, o conjugar o verbo correto com o tu é que a gente acaba não conjugando. Escorregando. Escorregando, né? Porque seria tu falastes. Foge do assunto, mas, em geral, o que nós fazemos como educadores financeiros, é isso, é passar conhecimento o tempo todo. E aqui, só para ilustrar, né, a conjugação ela é importante também. Né? E aí fica muito estranho o diálogo se nós formos usar a conjugação do tu. Então, é tu fostes, tu vais... e aí fica meio complicado para a maioria dos brasileiros fazer essa conjugação. O pessoal esqueceu completamente. Porque tu falou, fica meio estranho, né? Tu falou. Mas é assim que rola no dia a dia. É assim que rola no dia a dia. Mas, em geral, cada região do Brasil tem os seus diálogos. Nós, no Sul, temos quase que um dialeto, uma outra língua portuguesa lá no interior do Rio Grande do Sul, diferente da capital, onde nós viemos da capital, eu e tu.
Viemos da capital, Exatamente. então é diferente, só para temperar um Agora, pouquinho o nosso diálogo. agora, Jaime, aproveitando esse gancho, se isso que nós estamos falando aprendemos na escola e é tão complicado e erramos tanto, e eu confesso que eu no português tenho dificuldade, infelizmente, algumas vezes na live eu falo algumas conjugações erradas, equivocadas, mas nós que passamos pela escola, estudamos isso e cometemos tantos erros, imagina, meu amigo, sobre a situação financeira que, ou seja, a educação financeira para ser uma palavra mais correta, que nós não tivemos na escola. Imagina quantas cabeçadas nós damos dia após dia sem ter tido esse conhecimento na escola. Sendo que, no português, nós tivemos português na sala de aula, no dia a dia, e mesmo assim fazemos ou cometemos alguns erros que, como a gente diz, assassina o português. É assassinato. O que nós vemos hoje em dia é um assassinato da linguagem, da língua, da conjugação e o assassinato financeiro. Eu até coloquei, você deu a pista que eu estou na praia, eu estou realmente aqui. Eu preparei para fazer a participação junto contigo na live, de frente para o mar. Nós estamos aqui literalmente na beira da praia, sacadão de frente para o mar. Mas hoje está uma ventania, não tem a mínima condição de eu estar falando, me comunicando e você que está aí do outro lado realmente ouvir o que nós vamos comunicar aqui. Eu tive que ir para dentro, estou aqui no quarto do hotel, beira de praia, coloquei uma camiseta, ganhei de presente da minha esposa, com uma mensagem bacana. Agora não sei se aí aparece que está escrito positivo. Positivo. Vamos ver se trocando aqui dá para botar ela ao todo aí. Deu para ver? Então tá, ó. Dá positivo. Sim. Nós levamos a linguagem da positividade nas finanças. É isso que eu quero transmitir para você que está aqui conosco. Seja realmente positivo, veja e entenda o quanto nós somos responsáveis pelo nosso futuro financeiro. Às vezes, pode soar um pouco duro falar sobre finanças, porque nós não aprendemos na escola. Ou seja, a transformação, a mudança de comportamento, por muitas vezes, dói. Ela tem dor envolvida, porque mudar comportamento, eu acredito que é a coisa que gera, a situação que mais gera dor no ser humano, mudança de comportamento. As pessoas não querem mudar. Eu não quero mudar, o Heber não quer mudar. Quando a gente busca um caminho e diz, pô, isso está confortável. A chamada zona de conforto, ela entra muito forte na nossa vida. Para mudar qualquer situação, ela demanda vontade, persistência, disciplina, mudança de hábitos. Ou seja, muita gente não quer mudar um hábito. Por exemplo, a gente está falando aqui sobre dinheiro. Um hábito que as pessoas hoje têm, e esse hábito é reforçado por campanhas de marketing, por toda... vou chamar um pouco forte isso, uma lavagem cerebral, uma contaminação mental de, por exemplo, você fazer tudo rápido. Quando você está comprando, você não deve perder tempo na frente do caixa. Você tem que carregar algum veículo de realmente resolver aquele problema de pagamento instantaneamente. Então, tudo isso entra nas nossas mentes de maneira muito forte. Principalmente para o adolescente, agora o recém-chegado nos hábitos de consumo. Ou seja, o que está se fazendo hoje? Com que o nosso organismo inteiro, nós que somos uma parte inteira, ou seja, você, como organismo, você acaba entrando no ritmo, você quer ser incluído. Na área do comportamento, na área da psicologia, nós temos a vontade, nós temos a necessidade de nos sentirmos incluídos na sociedade. Para nos sentirmos incluídos, normalmente você quer usar o celular do último tipo, você quer ter os processos de pagamentos no seu aparelho. O que faz isso? Faz com que você não tome consciência, você não consegue, não dá tempo
de você tomar consciência do consumo. Uhum. Você simplesmente vai e faz, vai no flow, como os americanos falam. Segue o flow, que é bonito ouvir, mas é péssimo para o seu bolso. Imagina você estar consumindo qualquer coisa. E aí você tem um mecanismo de pagamento instantâneo. Você nem pensa. Você pega o produto. Estou aqui com uma garrafa d'água. Você pega o produto, o caixa está lá na frente, ou sistema eletrônico, não precisa nem caixa, não precisa uma pessoa, e você simplesmente faz assim, ó, puf, foi, pagou. Você não teve raciocínio a respeito daquela compra. Você nem viu quanto é o preço. Aliás, hoje nós estamos vendo uma estratégia poderosa de consumo instantâneo, que é não colocar mais valor, preço, né? Valor é outra coisa. Não colocar preço nos produtos. Você não tem mais marcado. Você tem um código de barra e você não encontra. Muitas vezes, como eu sou uma pessoa interessada na área financeira, na área da educação financeira, eu tenho visto, por exemplo, em vários locais, Weber, e amigos que aqui estão, nós temos visto onde o consumo acelerado, instantâneo, está prejudicando muitas pessoas. Eu vou dar o exemplo da água. Uma garrafinha d'água desta aqui deve custar por volta de 20 centavos, 10, 15 centavos, em um supermercado ou naqueles clubes de consumo que nós temos aqui vários, como BJ's, Costco, etc. Ok? Essa garrafa. Agora, se você vem aqui no hotel onde eu estou, você pode pagar 3, 4, 5, 6 dólares cada garrafa d'água. E aí o que acontece? Instantaneidade. Você coloca na tua conta do hotel, ou você paga. Você não olha o preço, que não está marcado, normalmente não vai aparecer, é uma estratégia para não gerar esse estado emocional de analisar o que você vai pagar, e você simplesmente pega e leva aquela água. E isso acontece em vários ambientes. O que eu quero colocar para você que está aqui conosco é que nós, quanto mais nós tomarmos consciência de um gasto, de uma despesa, mais nós estaremos preparados para o nosso futuro financeiro. E isso não quer dizer que você se torne um pão duro, que você fique restringindo gastos o tempo todo. Não é isso que eu estou falando. É tomarmos consciência, você saber o tempo todo o que você realmente está gastando. Você merece levar a melhor vida, com a maior qualidade. Você merece estar inserido numa sociedade que você quiser, uma sociedade que eu falo de consumo. Você merece isso, merece ter qualidade de vida. Agora, será que você está preparado para estar naquele momento, neste momento de vida financeira? Esta é a questão. Será que você já está preparado para acompanhar o momento de consumo de outras pessoas que você gosta, que você convive? Ou é a hora de você realmente tomar consciência financeira e se preparar para o seu futuro? Porque, não é? Nós não sabemos o que vai acontecer na economia, nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver nessa terra, quanto nós precisaremos de receita ao longo da nossa vida, e que esse dinheiro possa nos manter com qualidade de vida. E Exato. Tudo isso nós ensinamos. E nós ensinamos com um preço caríssimo, né, velho? Caríssimo. Eu estou aqui brincando com você, tá? Eu estou aqui de férias, estou participando da live com o maior prazer, mas eu também estou brincando para deixar mais leve, não é? O que nós hoje, para você entender qual a brincadeira que eu trouxe, nós não cobramos por educação financeira. Sim. Essa é a grande sacada principalmente os brasileiros. Nós temos hoje equipes de educadores financeiros entregando conhecimento sobre educação financeira, processos de atingir a prosperidade de maneira gratuita. Mas eu não consigo chegar na cabeça de ninguém e dizer assim, abre a cabeça para receber educação. Não é? Nós temos que ser convidados. Eu preciso ser convidado por você que está aqui assistindo para fazer o bem na tua vida. Só que isso, voltando ao começo do nosso bate-papo, tem que ser algo que você entenda, que vai ter transformação, vai ter exercícios, tarefas para você
alcançar essa prosperidade. Não vem de graça. Ela não vai cair no colo. Quer dizer, pode acontecer, né? Mas é muito difícil. Cair no colo, se a prosperidade chega, o dinheiro acontece, você tem qualidade de vida e vai viver por muitos anos. Normalmente não é assim. Existe um processo, disciplina, persistência, estudo e orientação de quem já está trilhando esse caminho, né? Uhum. Não é? Ninguém aprende do zero, imagino. Você precisa ter um mentor, você precisa ter alguém com você, como era na escola, você colocou muito bem. A língua portuguesa, ela não é simples de ser estudada pela maioria das pessoas. Você precisa dos regionalismos, precisa exercícios, você precisa usar na prática, no dia a dia. Dinheiro é a mesma coisa. Você precisa de ensinamento, você precisa praticar, você precisa cumprir passos para ter prosperidade financeira. E assim nós vamos chegar à prosperidade. É o bom uso dessa ferramenta chamada dinheiro. Ela não é o fim da história, ela é um meio para chegar na história de vida que você deseja em termos financeiros. E nós somos muito. No início, quando eu falei sobre educação, e você citou um exemplo interessante, e ao contrário, nós não tivemos educação a favor do relacionamento com o dinheiro, e muito pelo contrário, nós tivemos uma educação meio que, por incrível que pareça, meio que a aversão ao dinheiro. Ou seja, Verdade. nós somos de um país predominantemente cristão. E nessa predominância, assim, não somente o Brasil, mas os países da América Latina também são predominantemente católicos. E não Sim. só isso, além de ter toda essa questão religiosa, ainda somos de países que fomos invadidos, ou seja, era muito comum ser invadido por outros países ou ser saqueados, vamos dizer assim. Então, em duas situações, na religião, na cultura religiosa, foi muito ensinado de que o dinheiro era a raiz de todo mal. Imagina você que cresceu escutando que o dinheiro é a raiz de todo mal. E quem é que gosta de todo mal? Ninguém. Ninguém quer mal, ninguém gosta de conviver com o mal. E se o dinheiro é a raiz de todo mal, o que o cérebro vai identificar no dinheiro? Problema. Segundo a questão que eu falei da invasão de propriedades, fomos países bastante saqueados, onde quem tinha dinheiro provavelmente seria os primeiros a serem saqueados, ou seja, por colonizadores, ou seja, por bandidos, ou seja, por situações inesperadas. Ou seja, ter dinheiro é sinal de problema. E fomos educados assim. A educação financeira que nós não tivemos para o lado positivo ao dinheiro, nós tivemos para o lado negativo. Tipo, e hoje mesmo, se a gente conversar com alguns amigos nossos, tenho certeza que com você também, Jaime, as pessoas dizem assim, eu prefiro ganhar pouco para não ser assaltado, ou não ter que pagar. Olha só, não quero pagar imposto ao governo, por isso eu prefiro ganhar pouco, porque senão eu tenho que pagar muito impostos para o governo. E tenho certeza que você que está me ouvindo, que você que está assistindo essa live, se nunca pensou dessa maneira, já viu pessoas pensarem dessa maneira. Então, e agora, como fazer para que isso não nos deixe em dificuldades financeiras para a vida toda? É um processo e que precisa de educação financeira, e graças a Deus nós temos pessoas, que nem o Jaime, que nem a equipe dele, que se dispõem a trazer essa educação financeira para mudar vidas. É isso aí, né, Jaime? Exatamente, muito bem colocado. Como a maioria das pessoas acredita que ela não tem segunda via, ela não tem um ambiente diferente daquilo que ela viveu, do que ela recebeu de informações, ela acredita que só tem um caminho, Ela viver limitada nas finanças, porque dela paga menos impostos. Ela acredita que esse é o único caminho.
Só que não é verdade. Existem outros caminhos, e eu vou citar um exemplo muito claro, acredito que para a maioria das pessoas. E eu não vou entrar em política, e não vou expressar aqui a queda por um partido ou outro, mas nós tivemos um presidente há pouco tempo, que era o Donald Trump, no qual ele escondeu até o fim do mandato, até quando não pôde, quanto ele pagava de imposto de renda. Não era assim? Escondeu, até que conseguiram algumas informações a respeito, e quando apareceu o valor que ele pagava, o povo se rebelou, disse, não é possível. Como que essa pessoa, um bilionário, tem um rendimento tão grande e paga tão pouco? Com informações, com conhecimento. Meus amigos, conhecimento transforma. Aí você vai pensar, pô, mas ele tem leis diferentes. Não tem. As leis são iguais para todos. Agora ele teve conhecimento. E só abrindo um parêntese, hein, Jaime? E só abrindo um parêntese, se tem uma coisa que nesse país dá cadeia é burlar a questão dos impostos federais. Então, se ele conseguiu não pagar, é porque provavelmente ele conheceu caminhos dentro da lei que proporcionaram isso. Então, Exato. Dentro daquela ideia de que eu não quero enriquecer para não pagar impostos, não é real. Quanto mais rico, menos impostos você pode pagar. O conceito americano, o capitalismo funciona em cima de quê? De você gerar dinheiro, gerar empregos, gerar crescimento e você, entre aspas, bonificado por fazer a economia crescer. Qual é a bonificação? Você paga menos impostos, porque você tem conhecimento. O que acontece com a massa da população? Ela é levada a crer que não vai chegar aos níveis do que aquela outra pessoa chegou. Mas não é verdade. Hoje nós temos veículos financeiros, nós temos educação financeira para qualquer um aprender, para ela saber como se comportar a respeito de finanças. Nós temos já à disposição de qualquer imigrante, ou seja, além de todos os nativos americanos, qualquer outra pessoa, mesmo sendo imigrante, tendo documentação neste país ou não tendo documentação, isso é importantíssimo. O que é uma novidade para a maioria das pessoas, tendo documentos ou não tendo documentos, essa pessoa, se ela tiver o menor nível de identificação, só para que as companhias entendam quem ela é de fato, aceitem que ela é a pessoa que ela diz que é, ou seja, identidade, essa pessoa poderá estar fazendo parte da massa da população que já descobriu como colocar o seu dinheiro para crescer a juros compostos, super aceitáveis no mercado, protegidos, ou seja, dinheiro separado com segurança para crescer, e ainda, se ela fizer planos inteligentes, ela pode não pagar imposto de renda daquela renda futura para o resto da vida. Ou seja, muda completamente a visão do imigrante aqui nos Estados Unidos. Tem gente, Ever, que produz muito dinheiro. Primeiro eu vou falar da produção de dinheiro. Tem gente que produz muito dinheiro. Eu conheço muita gente que produz muito dinheiro. Você conhece. E quem está aqui nos assistindo deve conhecer muita gente que produz volume enorme de dinheiro. E muitos deles não sabem o que fazer com esse capital. Eles acabam enviando, não é, para o Brasil ou para outros países. Essa pessoa imigrante envia dinheiro. Se você pergunta para essa pessoa por que, de fato, você está enviando esse dinheiro, muitos irão responder porque eles não sabem o que fazer com dinheiro no país onde ele produz o dinheiro. Então ele fica aqui 10, 15, 20, 30, 40 anos nos Estados Unidos, enviando toda a sua riqueza para o Brasil, por exemplo, e aí um dia ele decide ir embora, e muitas vezes vai embora e não acha nada lá, porque as pessoas lá não estão preparadas para lidar com dinheiro.
Elas Exato. simplesmente usaram do capital dessa pessoa, ou muitas vezes essa pessoa fica trabalhando aqui a vida inteira, acaba falecendo nesse país. O que é mais triste ainda, acaba sem nada porque não buscou informação e conhecimento. Muitas vezes, e aqui eu tenho que ser empático com a maioria das pessoas que estão aqui como imigrantes, eles não receberam informações sobre educação financeira, às vezes foram indicados por pessoas a fazerem esse tipo de conduta, terem esse tipo de conduta, por pessoas que não tinham o mínimo interesse nessas pessoas, só queriam ter um resultado financeiro em cima disso. Outros guardaram dinheiro em casa, no colchão, na parede, no cofre, ou mesmo no banco, sem ter retorno financeiro. E quando eles se acordam, eles não querem mais voltar, talvez, para o Brasil. Muitos deles constituíram família, casaram, têm filhos aqui. E aí o Brasil ficou para o passado, ele não quer mais ir embora. Mas quando ele se dá conta, o dinheiro que ele acumulou e esse dinheiro não cresceu, ele não é suficiente para essa pessoa parar de trabalhar, por exemplo, aos 65 anos, como exemplo, que é uma referência. Muita gente fala 65 anos, 60 anos, é hora de parar de trabalhar ou diminuir o ritmo de trabalho. E aí ele vai olhar o dinheiro que ele tem, na maioria das vezes, não leva ele nem a 20 anos para frente. Ele vai ter que continuar trabalhando, ele não quer mais trabalhar, ele não tem mais força física, o braço dele não está aguentando mais, a cabeça não quer mais trabalhar do jeito que ele trabalhava, só que se ele não trabalhar, o dinheiro dele não vai manter até a idade avançada. O que é a idade avançada hoje? Comprovadamente, as pessoas estão vivendo até os 78, 80, 85, 90, 100 anos, e nós já temos a informação e já é realidade de muitas pessoas nos próximos 15, 20 anos estarem atingindo 115, 120 anos. É realidade. A tecnologia traz a medicina superativada, as pessoas se cuidam mais, estão mais preocupadas com a saúde e com o desenvolvimento disso. Então, pessoal, é questão de acordar. Se você tem a condição de aprender sobre educação financeira e crescer financeiramente, e ainda é gratuito, eu te faço um convite. Toma ação, vai descobrir como fazer isso. Exatamente, maravilha, maravilha. Mas agora vamos dizer, a pessoa realmente está sendo impactada com o que nós estamos dizendo. E Jaime, vamos um pouquinho para a prática? O que eu faço agora? E aí? A prática é algo que transforma, realmente transforma. A primeira prática que a pessoa tem que ter é ação, atitude. Isso. Fazer contato. Pegar aqui, está o meu telefone, tem até o site. Se você já conhece o Ever, segue ele, manda uma mensagem para ele. O jeito é esse, é tomar atitude, é fazer alguma coisa. Nós temos, só para você que nos acompanha aqui, nós temos hoje os contatos para a educação financeira, presenciais ou online, ou seja, você me convida para te ajudar sobre tuas finanças gratuitamente. Pode ser presencial, se você estiver perto de onde eu estou, ou online em qualquer lugar do mundo, mas nós atendemos pessoas nos Estados Unidos para que você entenda o processo americano de chegar à prosperidade. Em qualquer estado americano, nós atuamos em qualquer estado dos 50 estados americanos. Eu e a nossa equipe, nós somos licenciados, autorizados a lidar com finanças aqui nos Estados Unidos. Então, você tem um ambiente seguro, tranquilo, para você falar o que você tem e onde você quer chegar. Nós temos, além disso, palestras presenciais, todas as semanas, em vários lugares dos Estados Unidos. Nós temos palestras online, em vários horários, em vários dias, em inglês, espanhol e português, pessoal, nos Estados Unidos. Você tem palestras em português, não está legal com a língua ainda? Não precisa se preocupar, você receberá informações. Eu, por exemplo, já formei vários grupos de finanças, hoje está em atividade, um grupo exclusivo do WhatsApp,
para você receber informações sobre finanças. Nós temos, além disso, o Ever tem os canais dele, que sempre fala sobre finanças. Nós temos os nossos canais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, ou seja, as mídias, até TikTok eu tenho. Então nós estamos entrando em todas as camadas, desde crianças até pessoas mais idosas estão recebendo informações impactantes. Nós também temos vários eventos de treinamento para educadores financeiros. Nós tivemos um agora, no último sábado, na cidade de Boca Raton, na Flórida, e teremos outros espalhados pelos Estados Unidos. E eu e minha esposa, nós publicamos o livro Educação Financeira para Imigrantes, que é um relato de tudo isso que eu estou colocando aqui, um mapa de finanças nos Estados Unidos. Que eu saiba, é o único livro escrito por um casal de brasileiros, ou seja, imigrantes, escrito em português, falando especificamente sobre imigrantes na área de finanças. Ou seja, nós temos muito material para a pessoa praticar a prosperidade. A prosperidade tem que ser praticada, pessoal. Ela normalmente não cai no colo. Você não acorda, sai na rua e Deus te joga uma chuva de prosperidade. Deus coloca essa informação, diz, você me pede, eu te entrego. Você não pede, eu não sei o que você está querendo, se você vai usar bem. A outra coisa, né, Ever? Dinheiro é algo que é sentimental, ele é emocional. Se você não cuida bem dele, ele vai para outro bolso, ele vai para outra vida, para outra família. Se você não cuida dele, ele foge, ele não fica com você. Tem que cuidar bem também, tem que ser responsável. Essa questão do dinheiro ser emocional, às vezes as pessoas assistindo e algumas pessoas pensam assim, mas como assim? Não, parece que não faz sentido. É que são, você que está assistindo, que de repente tem 30 anos, 40 anos de idade, foram, no mínimo, se você tem 40 anos de idade, foi 35 anos escutando coisas negativas sobre dinheiro, sobre financeiro, sobre até juntando essa ideia de que algumas igrejas que falam muito em dinheiro, etc., e você juntou tudo isso negativamente, e agora você com toda essa bagagem negativa sobre dinheiro, só que você precisa lembrar de uma coisa, qual foi a primeiro pensamento que você teve quando você pensou em vir para os Estados Unidos? Eu tenho certeza que a primeira ação que você pensou, primeira atitude, primeiro pensamento mesmo, real, que você teve ao imaginar, ao idealizar vir para os Estados Unidos, foi para ganhar dinheiro. E por que agora que você está aqui, fica talvez negando em se aprofundar numa educação financeira? Não é meio contraditório? Você está no país da oportunidade, você está no país do sonho americano, só que muitas vezes, e eu digo isso até para mim também, muitas vezes nós estamos aqui no país da oportunidade, do sonho americano, só que nós estamos pensando e agindo como se nós estivéssemos no nosso país. É aquele ditado, nós saímos da favela, e entendam, não estou chamando o Brasil de favela, só estou usando o ditado, que é um ditado conhecido para todo brasileiro. Nós saímos da favela, mas a favela não saiu de nós. Ou seja, aquele pensamento que nós tínhamos continua em nós, apesar de nós estarmos num local que não é mais o mesmo, que é um local de prosperidade, que é um local que dá chance para todas as pessoas, mas nós estamos arraigados, assim, grudados naquele pensamento de que não posso, de que o dinheiro aquela própria palavra que eu já usei, a raiz de todo mal. Mas, Jaime, eu queria que você desse algumas dicas práticas também para que a pessoa que ao final desta live ela pudesse começar, até mesmo antes de decidir em tomar ação, de entrar em contato conosco, entrar em contato com a tua equipe, antes até mesmo dela tomar esse tipo de atitude,
ela sair dessa live pensando assim, eu vou usar isso na minha vida, vou usar isso como uma prática diária. O que você poderia dizer para nosso ouvinte, para a pessoa que está assistindo, algumas dicas de educação financeira prática para ela e para a família dela no dia a dia dela? O que você poderia dizer aí para nós, Jaime? Não sei se eu te apertei, mas vamos lá. A primeira coisa que acredito que salta... Oh, caramba, onde é que estamos? A primeira... Ficou no escuro aí, tá? Estamos escutando tua voz, mas aí. Voltei. Eu Voltou. cliquei, eu fui tirar aqui uma mensagem automática que entrava. Dicas práticas que você pode usar a partir de hoje. Não precisa esperar nem amanhã, a partir de hoje. Não importa quanto você recebe de dinheiro, quanto você produz de dinheiro. Não importa, sinceramente não importa. E mesmo que seja um desafio para você, busque fazer o que eu vou te falar. Separe, se você acha que dá conta, já separa 10% que você recebe e coloca em algum lugar. Em algum lugar. Um envelope, um cofre, uma conta bancária separada, um esconderijo. Não sei o que você vai fazer. Se 10% soa muito para você, tira 5%. Se ainda está pesado, tira 3%. Se ainda está pesado, tira 1%. Se está pesado, entender o que é percentual, busque informação, meu amigo, minha amiga. Percentuais é o segredo, que eu considero o segredo para um cidadão comum se tornar uma pessoa próspera. Quando você vai no mercado financeiro buscar dinheiro, eles vão falar em percentuais. Se você não entende desse mercado, você está sempre perdendo. Então, a primeira coisa, entenda o que é 10% que você ganha. Se entra no seu bolso $1.000 por mês, 10% são $100. Se você tem uma renda de $1.000, deveria ter separado $100 para a sua proteção financeira. Então, aí está fazendo a sua proteção financeira. Você pode tirar mais 10%, ou 5%, ou 1%, para você ter o seu futuro resolvido. Ou seja, entendendo de percentuais, você vai começar a praticar proteção financeira e renda futura. Este é o processo, esta é a receita. Mas não é depois que você paga as contas, é quando você recebe o dinheiro. Preste atenção na diferença. Se você... Aqui está a grande dica, que é separar percentuais. Nós temos, inclusive, no livro, todas as dicas e todos os processos. Se você quiser, outra ferramenta poderosa, mas depende da sua condição, da sua vontade. Mas essas outras dicas que eu estou te dizendo, você pode fazer agora, não precisa esperar nada. A outra dica é você sempre estar controlando o que você gasta, o que entra e o que sai. O que entra e o que sai o tempo inteiro, até que faça sentido para você a prosperidade. A prosperidade vem, a prosperidade vem para quem tem responsabilidade com as suas finanças. Você sabendo e separando percentuais, sabendo o que você gasta, o que entra de dinheiro, você já está preparando sua mente para as outras atividades, que é saber o que fazer com o dinheiro quando ele rende. Então, são várias dicas, mas a primeira é separe um percentual, porque a maioria das pessoas faz o quê? Recebe o dinheiro da semana ou do mês, aí ela começa a olhar, vão aqui em cima, ela começa a olhar, o que eu tenho que pagar? Tem que pagar aluguel, pagar mortgage, ou o mortgage da casa, tem que pagar a despesa do carro, o financiamento do carro, despesas gerais, comprar roupa, ir no restaurante, comprar comida, vai e gasta. Chega lá no fim, normalmente não tem nada sobrando. Não sobrou nada. E como que essa pessoa vai separar para o futuro? Só que no meio dessas despesas todas,
tem coisas que talvez não precisariam ser adquiridas. É a pressão do mercado fazendo você comprar, você adquirir. Às vezes você não precisa daquilo. O que nós indicamos? Começa lá em cima, tira o percentual para o seu futuro, tira o percentual para a sua proteção financeira e depois vai gastando. Chega lá no fim, você acabou no zero, como estaria antes. Só que agora você tem futuro financeiro. Antes não tinha. Parece fácil e Exatamente. simples, mas precisa ser praticado, pessoal. Tem que praticar. Se está difícil, nos chama. Tem gente que não consegue fazer isso nunca sozinho. É verdade. Eu, que hoje sou educador financeiro, eu não me dei conta disso por muitos anos. Não é pouca coisa, não. Uhum. Anos e anos e anos. Eu também não tive educação financeira. Quando caiu a ficha da educação financeira, eu disse, meu Deus, se eu soubesse disso há 40 anos atrás, seria um multimilionário. Só que sempre é tempo para mudar. O seu tempo é hoje, é agora, não espera mais. É hoje, é nesse minuto. Se caiu a ficha, segue isso. Você vai mudar a sua maneira de pensar sobre finanças. Maravilha. Enquanto você estava falando sobre primeiro se pagar-se a si mesmo, eu estava lembrando a questão quando você citou também que a gente acaba gastando, às vezes, muitas coisas desnecessárias, e a ideia de ir ao mercado, por exemplo, sem uma lista, isso é um tiro no pé. Muitas coisas são gastas desnecessárias porque não estavam na lista. Então, tem várias coisas que, se nós analisarmos direitinho, nós podemos gastar. Mas o fato que eu lembrei, que na hora eu acabei pensando, foi no momento que você está tirando o dinheiro para guardar em primeiro lugar, e se faltar dinheiro para pagar a luz, por exemplo, você vai dar um jeito de conseguir esse dinheiro. Você, de repente, vai trabalhar algumas horas a mais, vai fazer um trabalho extra, vai ficar preocupado em querer trocar de trabalho, enfim, você vai dar um jeito de conseguir o dinheiro para terminar de pagar as contas. Agora, se você deixar para pensar no seu futuro por último, provavelmente você não vai fazer um esforço extra para economizar esse dinheiro. Por isso, a importância de separar o seu futuro, a sua poupança, num local que você não mexa, que você respeite, porque você não sabe o que pode acontecer no futuro. Você não sabe em questão de acidente, você não sabe em questão de enfermidade, você não sabe em questão de nada a respeito do seu futuro. A mãe de Ná é bonita só na brincadeira, no nome, mas na verdade o futuro, nem eu, nem você, sabemos nada a respeito dele. E por isso precisamos nos preparar. Jaime, muito, muito interessante todo o tema que nós falamos hoje, e eu gostaria de pedir a você aí que fizesse um encerramento, fizesse como é que se diz, um fechamento de ouro aí para nós. Eu vou aproveitar nesse fechamento de usar exatamente o que você falou agora, só que ao contrário. Eu não sou a mãe de Ná, mas eu consigo ler o futuro, Ever. Eu consigo ler o futuro. Eu tenho certeza, e não falo com alegria o que eu vou falar, mas eu tenho certeza. Perfeito. Que todos nós teremos aflições nas nossas vidas. Exato. É triste, mas é real. Todos nós teremos aflições, teremos desafios e estamos avançando nas nossas idades. Eu não sei ler o futuro, mas eu tenho certeza desse futuro. Como nós teremos felicidades, teremos qualidade de vida, se formos responsáveis. E quem está preparando esse futuro? Você acha, sinceramente, que o governo vai preparar o futuro financeiro da sua família? Que o governo vai proteger você e a sua família? Se você pensa dessa forma, você deveria repensar e não seguir o que eu estou falando. Simplesmente vá no Google, outra ferramenta de procura, e procure informações a respeito
do que as pessoas estão sofrendo lá na frente, na idade mais avançada, por falta de conhecimento financeiro. Nós sabemos que se nós não nos prepararmos para o futuro, não existe um Estado, não existe uma instituição que vai manter você com qualidade de vida para o resto da sua vida. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos disso. E depende de nós essa mudança mental, essa procura por uma qualidade de vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos nós. E eu falo todos, eu estou bem incluído nisso, e falo para o meu amigo Ever. Nós temos uma grande responsabilidade para com o nosso futuro, onde quer que você viva no futuro. E quanto mais você estiver preparado, vivendo nos Estados Unidos, você poderá estar em qualquer outro país, vivendo de uma moeda forte. Não espere, de repente, voltar para o Brasil e depender de um Estado, de uma nação, que cada vez mais não cuida do indivíduo, cuida só do próprio instituto, a própria instituição que é governo. Não que governo não seja necessário, não estou falando isso. Só estou falando que cada dia mais o cidadão precisa se responsabilizar pela sua própria manutenção futura. Eu deixo aqui o meu agradecimento, Ever. Agradeço você que está aqui nos acompanhando, porque se você nos acompanhou até agora, pegou toda a informação, é porque algo fez sentido para você. E eu te agradeço profundamente. Um grande abraço, beijo no coração de você e fica com Deus. Obrigado, Jaime. Boas férias aí no sul da Flórida. Estamos aqui, ó. Estou preparado. Daqui a pouco vamos ver se tem sol lá fora. Fantástico, fantástico. Fica com Deus. Um abraço aí mais uma vez para você, para sua esposa, suas filhas. Fica com Deus e nos vemos nas próximas lives. Com certeza. Estamos juntos. Beleza. Bom, pessoal, mais uma vez, queremos agradecer a todos vocês que assistiram a nossa live ao vivo, também aquelas pessoas que estão passando e de repente assistindo a esse vídeo gravado. Muito, muito obrigado. A você que colaborou no chat, a nossa equipe que esteve nos bastidores fazendo com que isso se tornasse possível, se tornasse real. Muito obrigado a vocês também. Lembrando que hoje é terça-feira. Na quarta-feira nós temos a live com a psicóloga Edneuza. E na quinta-feira nós temos uma live em espanhol com nosso amigo Javier Maldonado, relacionado a comportamento, ou melhor, a comunicação e comportamento. Eu fico por aqui, fiquem com Deus e nos vemos numa próxima live, num próximo vídeo. Até. Termino então com a nossa... Opa, cadê? Fugiu. Nosso videozinho aqui, ó. Nosso videozinho de despedida. Até então.